Paz, gente bonita, tudo jóia? A gente vai pretender falar um pouquinho sobre a Bíblia, mas de que jeito? Tem um jeito da gente falar da Bíblia que a gente vai chamar de Bíblia do Zero. Por que Bíblia do Zero? Tem muita gente que não tem a mínima ideia do que isso aqui significa, ou da onde veio, quantos livros, quem escreveu, por que escreveu, em que momento escreveu e por aí vai. Existe uma questão muito complicada quando a gente fala da Bíblia, que é a Bíblia para especialistas. A Bíblia se tornou um objeto de estudo, eu não sei se você sabe disso, mas tem gente, e gente muito boa, que há muito tempo se debruça sobre a Bíblia como um objeto de pesquisa. Então existem os biblistas, os críticos bíblicos, os exegetas, gente que faz a hermenêutica, enfim, gente que estuda o texto sob vários aspectos. O aspecto literário. Qual é a nossa ideia aqui? A gente quer simplesmente que o texto, ou a Bíblia, a partir do zero, ela se aproxime de você e da sua vida. Uma conversa que não seja simplesmente uma conversa de especialista para especialista, mesmo porque nós nem nos consideramos tão especialistas assim. O que a gente queria era que você entendesse, que você entenda, isso é o nosso desejo, que você entenda o que esse texto, o que esse livro, ele de fato pode representar na sua vida. Duas coisas eu quero falar com você. A primeira, mas quer dizer então que você vai me trazer para a tua igreja? Aí eu já começo dizendo, não quero, não é bem assim. O que a gente quer é que você entenda o livro. A gente quer que você compreenda o que esse livro quer dizer. Você não precisa necessariamente vir para a igreja A, B ou C. Mesmo porque se você entender realmente o cerne, o centro, se você entender em profundidade aquilo que o texto quer te dizer, bem provavelmente você não queira ir para nenhuma denominação, nenhuma igreja, ache que isso não seja necessário, mas queira ter apenas uma relação com aquele que nós julgamos ser o grande inspirador do texto. Não posso esconder de você que a perspectiva que nós vamos dar para esse texto, para esse estudo, para esses encontros, para essas reflexões, é uma perspectiva cristã. Mas olha, não é esse cristianismo, muitas vezes equivocado, esquisito, que a gente esbarra por aí em cada esquina. Como eu disse para você, a gente não quer simplesmente fazer propaganda de igreja, não é isso. O que nós queremos é que você entenda o texto. Então, você também não precisa pagar por isso. O que nós queremos é que você descubra a Bíblia, e do zero, ok? Seja bem-vindo. Como a gente já disse, nossa intenção não é falar de Bíblia de especialista para especialista. O que a gente quer é trazer a Bíblia para gente comum, para pessoas comuns, gente como a gente, que está por aí pelas esquinas, pelas ruas, nos lugares onde de fato nós estamos, ok? Gente, nesse primeiro encontro sobre Bíblia, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas muitas vezes a Bíblia ela é entendida de maneira talvez equivocada. Muita gente quer fazer da Bíblia um tratado científico. E olha, eu digo para você, a Bíblia não foi escrita para ser tratado científico. É verdade que muitas pesquisas atuais, muitas pesquisas arqueológicas, muitos achados hoje no campo da biologia, da química, da astronomia, confirmam aquilo que em alguns trechos desse livro já se falou. Mas eu quero reafirmar para você que a Bíblia em si, ela não quis ser um tratado científico. Ela não tem a linha científica, ela não tem o rigor, ela não tem aquele tratamento, ela não tem aquela linguagem. A Bíblia, enfim, se você encarar como um tratado científico, talvez você se frustre. Outra coisa que eu quero
te lembrar é que esse texto, muitas vezes ele é encarado como se fosse uma narrativa jornalística, como uma notícia que saiu fresquinha ontem. E olha, eu também não quero te frustrar. Então é um livro muito antigo, que está bastante distante de nós no tempo. Então não adianta eu querer transformar esse texto numa narrativa jornalística de ontem que saiu no jornal. Então entenda, quando nós falamos de Bíblia, nós estamos falando de um livro que não é nem um tratado científico, nem uma narrativa jornalística que saiu ontem. Mas, afinal, o que é a Bíblia? Eu posso dizer que a Bíblia é simplesmente um livro no formato códice como esse aqui? Olha, na verdade, o formato original da Bíblia nem era esse. Eram enrolos que eram guardados em potes. Eu posso dizer para você que o mais importante da Bíblia talvez não seja o seu formato em si, porque nós temos este formato e hoje nós temos este formato. Eu tenho a Bíblia do papiro, eu tenho a Bíblia em papel, eu tenho a Bíblia em formato digital, mas o que é importante é que é um livro que traz uma narrativa poética, a história de um povo, e aqui eu estou falando do povo judeu, que depois foi incorporado pelo cristianismo com o Novo Testamento, mas que em linhas gerais ele traz a memória, ele traz a história de um povo e de uma linha, vamos dizer assim, de prática religiosa. A Bíblia, ela traz isso tudo, mas para nós que, como eu disse para você, a nossa linha, o nosso enfoque é um enfoque do cristianismo. Para nós cristãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós dizemos que é o grande fabricante, é uma espécie de manual do fabricante, onde ele inspirou nessas páginas pessoas a contarem não somente os seus acertos, mas nas páginas da Bíblia você vai encontrar muitos erros. Você vai encontrar muitas histórias de violência, de sangue, histórias de trapaças, histórias esquisitas. Mas não deixa de ser história de um povo, não deixa de ser a memória de um povo, não deixa de ter o que a gente chama de traços da poesia, traços poéticos de um povo. Para você ter uma ideia, abrindo um trecho dessa Bíblia, que está num dos livros, dos tantos livros que ela contém, e é isso inclusive que você precisa ter em mente, a Bíblia não é um único e exclusivo livro que começou a ser escrito por um autor e o mesmo autor escreveu do início ao fim. Não, não é isso. A Bíblia é uma coleção de livros. São vários autores, vários livros em várias épocas, vários tempos. E esses livros eles foram reunidos e estão aqui no que nós chamamos hoje Bíblia. Num desses livros, que é o que eu vou ler agora, um desses livros chama-se Salmos. Na nossa Bíblia cristã, de linha protestante, o livro dos Salmos ele está bem no meio do texto, se você encontra neste formato. Se você tiver nesse formato aqui, é muito mais fácil. Basta você pegar o software e você encontra. Existem muitos softwares, aliás, bacana. Existem muitos softwares hoje que são bacanas para você baixar e depois a gente deixa algumas referências sobre eles. Mas no livro dos Salmos, no capítulo que a gente chama de 119, e é outra coisa que eu digo para vocês, os livros da Bíblia, eles estão numerados em capítulos e subnumerados em versículos. Cada capítulo, ele na Bíblia, como esta aqui, traz números bem grandes e versículos em números menores. Salmos 119, no verso 105, o trecho diz: lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós lemos na Bíblia, falando sobre a Bíblia, daquilo que nós entendemos que é a Bíblia, a palavra de Deus, nós trazemos para você uma reflexão. Não basta, meu querido, não basta, minha querida, gente bonita, conhecer sobre a Bíblia. É muito importante que você experimente a Bíblia. E a gente consegue experimentar esse livro à medida que eu leio o livro. Não como nós dissemos, um tratado científico ou uma narrativa jornalística, mas como palavra de Deus que nos ensina. Esse trecho diz que a Bíblia para nós é palavra como lâmpada, que nos ilumina o caminho, num mundo de tantas incertezas, num mundo de tantas ingerências, inferências esquisitas, relativizações. A Bíblia para nós, ela pode ser um grande farol para que a gente chegue em segurança ao porto ideal. Bem-vindo à nossa série Bíblia do Zero. Eu quero deixar com você essa pequena reflexão e desejo que você continue com a gente nessa jornada. Acompanhe os próximos vídeos e, se você quiser, faça o seu comentário, comente um pouquinho, faça pergunta, deixe alguma curiosidade que você queira saber, alguma pergunta, que em alguns dos vídeos próximos a gente pode até tentar esclarecer para você. Mas caminhe com a gente, você é bem-vindo aqui. Bíblia do Zero, pela Igreja Metodista Central em Taubaté.